Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Vamos estar lendo este versículo muito conhecido. Vamos estar tomando ele como base nesta manhã. Todos acharam? Amém? Vamos estar lendo o versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será que a igreja pode ler comigo esse versículo para que possamos decorar? Acredito que muitos já o decorou, mas quem não decorou tem a oportunidade de decorar nesta hora. Vamos estar todos juntos lendo este versículo em uma só voz. 1, 2, 3 e... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, bem alto, para ficar mais fácil de memorização. 1, 2, 3 e... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Fecha a tua Bíblia e ore comigo. Pai querido, graças te damos até aqui, porque nessa hora chegou um momento mais especial, ó Pai. É o momento da tua palavra, aonde vamos aqui, Senhor, desfrutar, Pai amado, ó Pai querido, mais uma vez do mananciais de água viva, aonde a tua palavra ela é viva e é eficaz. É como espada de dois gumes, Senhor, que penetra a alma, o espírito e as juntas e medulas, pronta para discernir, ó Pai amado, ó Pai querido. Portanto, nós queremos ouvir essa palavra, a palavra não do pastor Maico, mas a palavra que vem direto da fonte, direto de Deus aos nossos corações. Pai, como de costume te peço, não limita, Senhor, o teu operar aqui nesta manhã, enquanto prego, Senhor. Através do teu Espírito, tenha liberdade de curar, tenha liberdade de abrir portas, tenha liberdade de tocar neste coração, Senhor, e transformar. Tenha liberdade, Senhor, de sacudir a tua igreja aqui nesta manhã. Faça, Senhor, como esse dia seja um dia inesquecível, Pai, aos nossos corações. Tu sabes, ó Pai amado, porque o Senhor que me concedeu essa dádiva, Senhor, de estar ministrando mais uma vez, e conheces a necessidade que eu, como teu servo, preciso de ser usado por ti, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas usado por ti, sei, ó Pai amado, ó Pai querido, que possamos juntos fazer muitas coisas nesta manhã. Por isso eu careço de ti, me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, as crianças vão acompanhar a nossa pastora e nós vamos ficar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao meu mandar. Aleluia, como é bom podemos estar na casa do Senhor, desfrutando de um culto maravilhoso como esse, onde a presença do Senhor ela é grandiosamente vista e sentida aqui nesta manhã. Deus colocou ao meu coração esta palavra, uma palavra onde ela tem o título de intimidade. Quando eu abro a Bíblia dentro desse evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, e também tomamos como base esse versículo de número 33, muitos podem até afirmar e dizer: o que tem a ver uma coisa com a outra? Intimidade com o versículo onde nós relatamos aqui o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo aqui dentro deste versículo algo magnífico, porque até então esse evangelho de capítulo 6 e esse versículo de número 33 não caiu aqui de paraquedas. Ele não está aqui por acaso, ele tem um propósito. E esse propósito eu te chamo a entrar na revelação dele aqui nesta manhã, porque eu creio que Deus, ele marcou um encontro contigo nesta manhã para te ensinar e saber que ele é um Deus de intimidade, que quer ter um relacionamento contigo aqui nesta manhã.
Aleluia. Portanto, eu peço para que você fique atento, não perde nenhum minuto o seu entendimento, mas leve os seus pensamentos somente no Senhor e naquilo que Ele tem para falar aqui nesta manhã. Nós vejamos que esse versículo de número 33, ele está dentro de a história, dentro de um contexto onde nós estamos relatando aqui do Sermão do Monte, ou mais conhecido pelo Sermão da Montanha, que começa do capítulo de número 5 e vai estendendo ao capítulo de número 6, aonde nós podemos classificar este sermão inteiro em várias partes, sendo ele começado, lá no capítulo de número 5, se você for lá, você vai ver aonde o nosso Senhor Jesus, lá no alto do monte, ensinando para aquela multidão, ele já começa dizendo: bem-aventurados os mansos de espírito, porque tais é o reino de Deus. Você também vai ver também lá no capítulo de número 6, também lá no versículo de número 25, o nosso Senhor também relatando de uma parábola também, dentro dela nos ensinando uma história magnífica, uma história linda, uma história de prática também, fechando todo esse sermão, e ele dizendo para mim, ele dizendo para todos os ouvintes ali, dizendo que se você construir a tua casa sobre a areia, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, e você vai ter a tua casa toda destruída, mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele mantém firme, e pode vir as chuvas, as tempestades, que ele sempre vai estar ali firme, porque nada pode abalar uma estrutura que é construída na rocha. E nós vemos aqui, dentro daquele sermão, várias passagens, várias histórias, um ensinamento magnífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu chego aqui no versículo de número 33 do capítulo de número 6 de Mateus, eu vejo aqui um Deus de relacionamento, um Deus que ele vira para mim e um Deus que ele vira para você, tipo numa manhã como essa, e ele diz assim: eu sei muito bem o que você tem passado e também sei a vida que você tem levado. Ele conhece, que sabe muito bem que a vida que levamos não é fácil. Mas dentro desse versículo eu vejo um Deus dizendo: vocês podem estar passando por problema, por tribulação, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Não preocupa com essas coisas, não preocupa com o vendaval, com a tempestade, não preocupa com o momento que você tem passado, não preocupa com as lutas, com as tribulações, não preocupa com o tamanho da dificuldade. Sabe por quê? Porque sou eu um Deus de relacionamento, e o que eu quero te dizer nesta manhã: relacione comigo, e as demais coisas eu acrescentarei na tua vida. Eu resolverei o teu problema. Buscai primeiro uma vida de intimidade, buscai primeiro uma vida de relacionamento, buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas eu conheço a tua vida e sei daquilo que você precisa, e logo, logo eu vou entrar com providência e vou te dar a tua vitória. Então eu vejo dentro deste versículo um Deus de relacionamento. Porque se você ver boa parte da Bíblia, ou quase toda a Bíblia, nós vejamos aqui que é um Deus que trata sempre de relacionamento e nos ensina sempre a estarmos nos relacionando. Você pode ver que o Senhor nos ensina a nos relacionar com quem? Com os nossos amigos. Eu vejo o Senhor nos ensinando a relacionar com os nossos irmãos, relacionar com os nossos vizinhos. Aqui na palavra de Deus nós vemos Deus nos ensinando a relacionar com a nossa esposa. Ele diz dentro da sua palavra: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Não é uma tarefa muito fácil, porque logo depois ele diz: amai-vos de uma maneira tão grande, que da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, fazer o mesmo com a tua esposa. Ele está falando de relacionamento, de um amor íntimo, de uma forma que devemos, nós maridos que estamos aqui nesta manhã, amar a nossa esposa ao ponto de darmos a nossa vida por ela. Quem mais pode dar a vida por uma outra pessoa, a não ser uma pessoa que tem uma vida de intimidade, de relacionamento, de comunhão, ao ponto de dar a vida para a própria pessoa. Então nós estamos vendo aqui um Deus que nos ensina a relacionar. Em contrapartida, ele diz para as mulheres: mulheres, amai os vossos maridos.
e respeitai, sujeitai os vossos maridos. Você vê que ele está organizando, tratando de comunhão. E aí ele vai até os filhos. E ele fala, e não só fala, mas coloca como um mandamento. E é o único mandamento com promessa. Porque os demais mandamentos não tem promessa neles. Agora, quando se trata dos filhos, esse mandamento, ele tem promessa, né? Obedecei os vossos pais, né? Que aquele que obedece os vossos pais, eles receberão vida e vida longa. Para aqueles que obedecem os pais, obedecer os seus pais e a sua mãe, para que prolongue os seus anos de vida na terra. Quem obedece pai e mãe, ainda tem uma vida saudável, tem uma vida feliz, por obedecer pai e mãe. Então você vê um Deus tratando de relacionamento. E depois você pode ver a própria Bíblia dizendo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos um Deus querendo que relacionamos com as pessoas. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque amar o próximo como a nós mesmos significa que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então nós estamos vendo aqui um Deus que se relaciona. Um Deus que ele trabalha com relacionamento. E com Deus não é diferente. Porque até então, eu fui criado e você foi criado para ter uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Nós não fomos criados para trabalhar. Nós não fomos feitos somente para gerar filhos e povoar a terra. Nós não fomos feitos apenas para encher um ambiente. Quando Deus ele cria o homem com um propósito. E o propósito de Deus criar o homem não foi para que o homem simplesmente trabalhasse. Até então Deus nem criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter uma vida de intimidade com ele. Se eu for lá no livro do Gênesis, lá no primeiro livro, no capítulo de número 1, e no versículo de número 26, você vai ver lá Deus dizendo, e formou o homem, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E se você ver melhor, você vai ver assim, quando Deus vai criar um homem, Deus chega e pega e fala, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você já vê que não é um Deus solitário, porque ele não diz, e vou eu fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Deus não está só. A palavra ela está no plural. Ele diz, façamos. Ele não está sozinho. Ele está se relacionando. Façamos homens a nossa. Ninguém pode dizer nossa sozinho. Tem que estar relacionando. Então até para criar um homem, ele estava em relacionamento, em comunhão. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas se você for lá no versículo de número 3, você vai ver que quando ele começa, o Gênesis, ele já começa, e criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da terra. Aí no versículo 3 você vai ver a ordem de Deus dizendo, e haja luz, e houve luz. E ao decorrer dos versículos você vai ver Deus dando ordem. E haja ervas, e haja árvores, e haja animais, seres viventes, os que rastejam, haja separação entre a água e a terra seca. O Deus sempre dando uma ordem dizendo, haja. Agora, quando eu vou lá no versículo de número 26, o negócio muda. Ele não fala mais, haja. Ele não ordena. Agora ele para. Agora ele pensa. E ele diz, agora chegou o momento de eu fazer
pessoa que eu vou ter intimidade com ela. E aí ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz haja. Para tudo ele diz haja, mas para o homem não. Para o homem ele tem um carinho especial. Para o homem ele para. Para o homem ele trabalha. E todo mundo sabe a história. E Deus pega e começa a formar o homem, a fazer o homem. Êxodo capítulo 4. Você vai ver quando o Senhor chega para Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu fiz a boca do homem, eu fiz a orelha do homem, o nariz do homem, o olho do homem. Eu vejo um Deus detalhista naquilo que ele estava criando. Ele não estava criando um ser qualquer. Ele estava criando naquele momento um homem que se relacionasse com ele numa vida de intimidade com ele. Deus pega aquele boneco, detalhe por detalhe, cria nariz, cria boca, cria ouvido, cria um bonequinho lindo. Está ali, o bonequinho todo criado. E muitas das vezes, quando nós vamos vir para a igreja, ou quando vamos trabalhar, ou quando vamos passear, olhamos no espelho, e aí, né, irmã Wanda, como a irmã Wanda sempre ensinada às crianças, né? Olha no espelho e fala: não gosto do meu nariz, não gosto da minha orelha, sabe, meu queixo é meio esquisito, tem um buraquinho aqui, não gosto desse buraquinho aqui, esse rachadinho no meio do queixo. Meu olho, não gosto da cor do meu olho, bem que eu poderia ter um olho azul, né? Tamanho de pé, não gosto desse pé. Se eu pudesse, eu cortava um pedaço dele. Para de olhar para o meu pé. Pedro Antônio, tá uma vergonha, meu irmão? E tem gente que não gosta. E Deus está falando para Moisés: foi eu, Moisés, que fiz, Moisés. Foi eu que criei com todo carinho. Por isso, olha no espelho e se ame. Olha no espelho e diz: eu gosto do meu corpo, eu gosto do meu nariz, eu gosto do meu ouvido, eu gosto do jeito que eu sou. Sabe por quê? Porque foi Ele que me fez. Aleluia. Sabe que você pode dar uma salva de palma para Ele? Aleluia, é Ele que nos fez, igreja. E devemos nos amar da maneira que Ele nos fez. E depois de pronto, Ele não fica conformado. Ele não fica conformado. Ele olha diagnóstico para aquele boneco e ele fala: não dá para relacionar com um indivíduo desse aí deitado. Tá certo, tá perfeito, tá bonitinho, mas desse jeito não dá. E agora? O que Deus vai fazer? Deus fala e pensa. Talvez isso é pensamento meu, irmão. Não é Bíblia. Não é falar, o pastor está pregando heresia aqui. Não é Bíblia, pensamento meu. Ainda sou jovem, sabe, os jovens sonharão, terão visões, a Bíblia diz. Então deixa eu fazer a minha parte como jovem ainda. Então o que acontece? Eu vejo Deus olhando para os anjos. Deus não precisa fazer isso, né? Mas em história, olhando para os anjos, falando: o que você achou do bonequinho? Os anjos falam: mas está melhor do que nós. Aí Deus fala: mas está faltando alguma coisa, porque ainda não está bom. Senhor, mas está perfeito. Aí Deus fala: não está perfeito. Eu quero dar uma coisa muito mais especial, porque eu vou relacionar com Ele. E para relacionar com Ele, eu tenho que ter uma ligação pessoal, íntima. Aí sabe o que Deus fala? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar o que eu tenho de mim para Ele. E a palavra diz que o Senhor soprou na narina do homem e fez. Naquele momento o homem começa a mexer e se levanta. A Bíblia diz: e tornou o homem alma vivente. Deus olha e fala: agora posso me relacionar, agora eu vou entender Ele, agora Ele vai entender. Sabe por quê? Porque eu vou estar dentro dele. Xarabaçu e decantarabachai. Eu vejo um carinho de um Deus construindo algo magnífico, algo belo, algo perfeito, algo que Ele senta na hora que Ele está descansando e Ele diz a sua palavra, e Deus olhou para o homem e viu que aquilo que Ele fez era muito bom. Estava feliz, estava
Deus sentado, alegre, olhou e falou: é perfeito o que eu fiz, é algo muito bom. Aí você acha que para por aí? Não para por aí. Olha que história linda de fidelidade e comunhão do nosso Deus. Por isso, nessa manhã, para o teu coração, eu quero que você se apaixone por Ele nessa manhã. Talvez você ainda não teve um momento ainda de intimidade com Deus, mas quem sabe nessa manhã Ele marcou um encontro contigo para te mostrar o quanto você é especial e o quanto Ele te ama. E eu vejo Deus lá. O homem está feito, o homem está montado, está perfeito, do jeito que Deus tinha planejado. Aí Deus falou: mas eu não vou parar por aí. Sabe de uma coisa? Olha que interessante. Todas as tardes Deus bate lá na casa do nosso irmão Adão. Todas as tardes. Eu não estou falando somente no domingo, na segunda, na terça. Eu estou falando também da quarta, também estou falando da quinta, da sexta, do sábado. Eu estou falando todos os dias. Deus bate na campainha do nosso irmão Adão. Pim, pam. Deus chega e fala: vim aqui tomar um café com você. Vim aqui comer um pão de queijo com você. Em outras palavras, Ele vai todas as tardes visitar, só para perguntar para Adão: como que você está? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus projetos? Pode compartilhar comigo todos os dias, nesse mesmo horário. Eu vou estar aqui, sabe por quê? Porque eu te fiz para relacionar com você, e por isso pode falar comigo. Você está entendendo? Não sei se você pegou ainda, mas se você não pegou, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus todos os dias quer ir na tua casa, quer entrar na tua vida, e Ele está dizendo para você: qual é o teu problema? Fala comigo. Qual é os teus sonhos? Qual é os teus projetos? Conta! Eu quero ter intimidade com você. Xarabaçu e decantarabachanamá. 2 semanas eu fazendo esta palavra, esta mensagem de Deus falando no meu coração. Hoje de manhã eu tive que me retirar da minha casa e vim cedinho para a igreja, só para ter um particular com Deus, porque eu já não estava suportando mais ficar no meio das pessoas. Eu estava tão apaixonado por ficar sozinho com Ele, porque eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ter intimidade com Ele. É isso que está faltando, igreja. Está faltando entendermos para que fomos feitos. Porque senão vamos ficar nessa vidinha medíocre, nessa vidinha pacata, somente com esses sonhos minúsculos, e vamos esquecer que nós fomos feitos para ter uma vida de comunhão, para ter uma vida de relacionamento com Deus. Escute, Ele está querendo ir lá na tua casa, Ele está querendo ficar com você lá no teu trabalho, Ele está querendo sentar do lado esquerdo do teu carro. Ele está querendo estar com você o tempo todo. Ele quer ter vida de intimidade, igreja. Está na hora de começarmos a despertar. Estamos esquecendo a essência. Está entendendo, Diácono Suzuki? A mensagem de quarta, que eu estava em dúvida do que fosse ministrar, e através da mensagem do nosso Diácono Suzuki, poderosa aqui, abriu o meu entendimento. E Deus falou: eu estou querendo ter intimidade. Já começou na quarta-feira, e Deus está querendo ter intimidade todos os dias com você. Como está o teu nível de intimidade com Ele? Lembra de Daniel na quarta-feira? Qual está o teu nível de intimidade com Ele? Como está o nível de intimidade com Ele? Precisamos ter uma vida de intimidade. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer. Quando temos intimidade com Deus, não nos sacrificamos para fugir do pecado, não nos sacrificamos para fugir do erro, não nos sacrificamos para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos prejudica. Vou repetir. Quando temos intimidade com Deus, não tem dificuldade de tirar aquilo que nos prejudica a nossa comunhão com Deus na nossa vida. Não dói. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Ele está em primeiro lugar.
Então tirar isso que na minha vida está trazendo prejuízo não vai doer. Fugir do pecado não vai doer. Mortificar a carne não vai doer. Sufocar os meus desejos não vai morrer. Não vai doer, sabe por quê? Eu tenho intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Você perdeu tempo de não dar um glória a Deus nessa manhã. Aleluia. Intimidade. Quando temos intimidade, não dói. Quando temos intimidade, é gostoso relacionar. Quando temos intimidade, não temos segredos. Quando temos intimidade, podemos falar de tudo. Quando temos intimidade, Ele pode saber de tudo. Intimidade com Deus. Mas todo mundo sabe a história. O que acontece na trajetória? O nosso irmão Adão, mas a nossa irmã Eva, resolve quebrar a intimidade com o Pai. De repente, como de costume, né? O nosso Deus é um Deus de fidelidade, é um Deus de comunhão, e é um Deus que nunca falha com a sua palavra. Ele disse: Adão, todas as tardes vou vir tomar café com você, vou vir conversar com você, vou vir aqui para saber qual é os seus problemas, qual é o futuro, qual é o seu pensamento, qual é os propósitos. Eu vou me relacionar com você. Todos os dias nós temos um encontro marcado. E quando Deus tem um encontro marcado comigo e com você, ei, Ele não chega atrasado. E muitas das vezes nós pensamos: nossa, está demorando tanto, né? Nossa, essa vitória não chega, essa minha oração não é respondida. Eu acho que Deus atrasou. Ou então Ele errou o endereço e foi na outra casa e não veio na minha, porque ainda não chegou. Eu vejo na Bíblia, o nosso Deus nunca chegou atrasado. Nunca falhou um encontro. Ele não tem registrado na vida que o nosso Deus dá bolo. Não. Ele diz, Ele cumpre. Ele fala: espera, pode esperar. Ele fala: vai acontecer, pode esperar, vai acontecer. E Ele diz: todas as tardes eu vou aí tomar café com você. E um dia vai ele lá, no horário marcado, tomar um café com o nosso irmão Adão e com a nossa irmã Eva. E o que acontece? Ele bate a campainha e Adão não o recebe. Ué, a nossa intimidade é tão grande que quando eu chego ele já está na porta esperando, porque já não vê a hora de eu chegar. O que aconteceu? Ele rompe a intimidade com Deus por causa do pecado. Quebra o relacionamento com Deus. E aí vem as consequências lá na frente, dolorosas, sobre a vida do homem, por causa dessa intimidade quebrada. Por isso, eu chamo a atenção da igreja nesta manhã, porque falar de intimidade é muito gostoso. Falar de união é bom demais, mas também devemos estar de olho aberto para não quebrarmos a nossa aliança e a nossa vida de intimidade com Deus, porque tem pessoas aí querendo pagar alto para tomar a sua intimidade com Deus. Por isso, toma cuidado, não venda a tua intimidade que você tem por Deus por nada deste mundo. O nosso irmão Adão quebra. E o que acontece? De repente, num belo dia, está o nosso Deus olhando para a terra e vendo o que o ato do pecado adâmico lá no jardim trouxe para o ser humano. Uma terra corrompida, podre, suja, uma terra que Deus já não estava suportando mais. E aí, quando eu abro a minha Bíblia e quando eu vejo que já não tinha mais solução, a forma era exterminar. Mas antes disso, quando eu vou lá no livro do Gênesis também, no capítulo de número 5, aonde todo mundo passa daquele capítulo, se eu perguntar é capaz de você nem saber o que está escrito naquele capítulo, porque ninguém quer ler o capítulo número 5, porque está falando da genealogia, né, das raízes
né? Fulano gerou fulano, Adão gerou fulano, fulano gerou fulano, e fulano gerou Bertano, e Bertano gerou Bertano, e quando você vai ver lá na frente, e gerou Enoque. E quando chega em Enoque, para. E o versículo seguinte diz: e Enoque andou com Deus. Vou repetir, talvez você não entendeu. E Enoque andou com Deus. Olha o nível de intimidade. E eu achando que Deus estava relacionando com o homem somente lá no jardim. Mas não. Lá no capítulo de número 6, eu vejo aqui o Senhor dizendo, capítulo de número 5 e versículo de número 24, eu vejo aqui um homem que tocou o coração de Deus de uma forma de fazer Deus vir e andar com ele. Mas o problema é que o nível de intimidade de Enoque era tão grande com Deus, era tão grande, que sabe o que aconteceu, irmão José? Deus olhou para Enoque e falou: Enoque, nós somos tanto assim, nós dois, ó. Andamos juntos, conversamos juntos. Eu vou levar você para mim. Não vou querer que você fique aqui não. Vou levar você para minha casa. Você vai morar lá na minha casa comigo. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que Deus tirou o Enoque da terra vivo e levou para morar com ele. Intimidade com Deus. Diácono Suzuki frisou bem claro na quarta-feira. Qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Enoque tinha um nível de intimidade tão grande que fez Deus descer do céu só para andar com ele. E Deus não suportou de tanta intimidade. Deus falou: meu filho, vou levar, vai morar comigo. Gente igual você assim tem que estar comigo. Que intimidade é essa, irmão? Que intimidade é essa? Aí depois, mais para frente, lá no livro de Números, você vai ver lá um homem, lá no livro de Gênesis ainda, capítulo número 6, você vai ver Deus já revoltado com a terra, revoltado com o homem. E sabe o que aquele Deus sentado lá naquela cadeira, que olhou para a criatura feita, e depois da criatura montada, da criatura já pronta, ele olha e fala: e Deus viu o homem e viu que o que ele fez era muito bom. Esse mesmo Deus, no capítulo de número 6 do Gênesis, olha o que ele fala: e se arrependeu Deus de ter criado o homem. Olha que diferença. Deus cria o homem e aquilo que ele fez era muito bom. Porque quando Deus criou a terra, era bom. Quando Deus criou os animais, era bom. Quando Deus fez a separação entre a água e a terra seca, era bom. Quando Deus criou os répteis, era bom. As árvores, era bom. Mas quando Deus criou o homem, era muito bom. Dá para entender que foi a melhor coisa que ele criou. Agora Deus olha o homem, depois da queda adâmica e do pecado introduzido no homem, e vê a corrupção generalizada naquela época. E aquela oferenda, aquela fumaça fedida subindo nas narinas de Deus, incomoda a Deus. E Deus olha aquela corrupção e fala: me arrependi de ter feito o homem. Me arrependi de ter feito a criatura. E quando Deus está relatando essas palavras, aparece um cidadão lá embaixo, o único, como tem um ditado, a última batata do pacote. Está lá um homem chamado Noé, que tocou o coração de Deus. Olha o nível de intimidade. Deus chega para Noé e fala: Noé, vou destruir toda essa raça, não vai ficar nenhum, mas como eu achei intimidade contigo e verdade em ti, vou poupar a sua vida. E olha o que acontece quando eu tenho intimidade com Deus: os meus filhos também não morrem.
entendendo? Pegaram aí? Quem entendeu, levante a mão. Eu vou repetir. Quando eu tenho intimidade com Deus, quem está do meu lado também não morre. A minha família não perece. A minha casa não perece. Se eu tenho intimidade com Deus, mesmo que a minha casa não tenha, ela permanecerá de pé, porque eu tenho intimidade com Ele. A Bíblia não diz: e agradou Deus dos filhos de Noé, e agradou Deus das noras de Noé, e agradou Deus da mulher de Noé. A Bíblia diz: só tinha um. Era o seu nome, Noé. E Noé também falava com Deus. Intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, a minha casa entra em harmonia. Quando eu tenho intimidade com Deus, as minhas filhas são abençoadas, a minha esposa é abençoada, o meu lar é próspero, porque eu tenho intimidade com Ele, e Ele tem intimidade comigo. Está entendendo? E Deus poupa Noé, e poupando Noé, eu e você estamos aqui nesta manhã por causa dessa intimidade. Se Noé não estivesse lá, nós não estaríamos aqui mais. Toda a raça humana tinha sido destruída. Mas porque um homem tinha intimidade com Deus, Deus poupa toda a família dele e a vida futura, que seria nós que estamos aqui nesta manhã. Intimidade. É por isso que eu olho dentro da palavra de Deus e eu vejo aqui o salmista dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vai cair à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, a casa pode cair, mas eu não caio. O emprego pode acabar, mas eu permaneço de pé. O vendaval pode vir com toda a fúria, com toda a força, mas eu não me abalo. Sabe por quê? Quando eu tenho intimidade com Deus, eu sou protegido por Ele. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu sou poupado por Ele. Quando eu tenho intimidade com Ele, aí eu entro dentro daquilo que o nosso querido Thiago Suzuki pregou na quarta-feira. Está lá aquele homem íntimo de Deus, que orava 3 vezes por dia. Um homem que Deus falava com ele. Um homem que relacionava com Deus facilmente, sem dificuldade nenhuma. Um dia esse homem, ele é condenado a entrar dentro de um poço cheio de leões famintos, e joga aquele homem lá dentro. E eu vejo as últimas palavras daquele homem. Com certeza foi o que eu e você falaríamos na situação daquela: livra-me, Senhor, porque eu sou íntimo de Ti. Livra-me, Senhor, porque eu sirvo a Ti. Livra-me, Senhor. Intimidade com Deus. Joga Daniel lá dentro, os leões babando, porque faça ideia quanto tempo aqueles leãozinhos não comia. Só osso, lambendo o beijo. É hoje, quando abre aquele buraco e a luz entra ali dentro, os leões já vêm comida. É hoje que nós vamos quebrar esse jejum. Quando joga Daniel lá dentro e os leões vão lá para comer, os leões vão dar uma cheiradinha na carne primeiro. Quando dá uma cheiradinha na carne, isso não é comida boa, não. Essa comida aqui não pode ser comida. Essa comida aqui não tem jeito. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus, pode vir o que for na vida dele, nada pode tocar. Pode chegar perto, mas não toca. Eu posso entrar na cova dos leões, mas leão não me coma. Eu posso entrar na fornalha de fogo, mas fogo não me consome. Eu posso estar perseguido na fábrica, mas nada me atinge. Eu posso estar no meio da tempestade, mas meu barco não afunda. Intimidade. Intimidade muda a história e salva vidas. Eu vejo o Danielzinho, né, presbítero Antônio? Não foi o Danielzinho, né, presbítero Antônio? Mas quase. Eu vejo o Danielzinho lá dentro, alisando o leãozinho igual gatinho. E de repente, vem as pessoas
que estavam lá desejando a morte dele, os invejosos, os traidores. Dessa aí ele não escapa. Já era para esse cidadão. Já era. Esses leões nunca poupou nada, ainda mais agora com tanto tempo sem comer. Chegam lá, manda tirar a pedra, grita lá de cima e chama o nome de Daniel. Daniel! Aí os caras lá com aquela risada irônica. É palhaço, para de fazer isso aí, pai. Você acha? Ninguém escapa disso aí não. E o outro lá diz: Daniel! Aí o que o íntimo de Deus diz? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Na mesma hora, manda tirar Daniel lá de dentro. E eu vejo o rei olhando para Daniel nos olhos dele, falando: o que te aconteceu, Daniel, que os leões não te devorou? Aí eu vejo Daniel respondendo por ele: vale a pena ser amigo dele, vale a pena servir a ele, vale a pena ter uma vida de intimidade com ele. Leão não come quem tem intimidade com Deus. A Bíblia ela diz que o leão, o vosso adversário, anda ao todo redor. Significa pertinho de você, procurando um que possa tragar. Ele está procurando, doidinho para tragar. Sabe por que não toca? Porque não pode tocar quem é íntimo de Deus. Ele pode estar ao redor, mas tocar ele não toca. Ele pode passar perto, tocar não toca, porque ele é íntimo. E quem é íntimo de Deus não pode ser tocado por nenhum leão. Por isso, fica tranquilo. Se você é íntimo de Deus, sossega. Eu não sei se pode jogar você na fornalha hoje, não sei se pode jogar você na cova, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu te garanto: se você é íntimo de Deus, entra na cova tranquilo. Se você é íntimo de Deus, entra na fornalha tranquilo. Se você é íntimo de Deus, pode ir para a tua fábrica trabalhar tranquilo. Se você é íntimo de Deus, pode ir para a tua casa sossegado. Se você é íntimo de Deus, você é guardado por Ele. Nada toca, nada toca. Quando eu volto para a Bíblia, eu vejo aqui, para terminar só mais essa história, eu vejo um homem chamado Moisés, que já foi relatado aqui em Êxodo capítulo 4. Eu vejo um determinado dia Moisés subindo uma montanha, e quando ele chega em cima daquela montanha, eu vejo ali Moisés tendo uma visão. Tinha uma sarça, tinha uma planta, uma árvore que pegava fogo. Para Moisés, aquele evento não era algo que ele não poderia explicar, porque até então Moisés, se todos conhecem, ele viveu praticamente 40 anos no Egito, e ele estudou nas faculdades mais caras e mais rígidas do Egito, porque ele até então estava sendo criado para ser um príncipe, e por isso sabia tudo de arquitetura, sabia tudo de ciência, sabia tudo. Ele podia muito bem explicar aquele fenômeno, mas a única coisa que ele não podia explicar: por que aquela árvore queimava e ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele, e ele se aproxima daquilo para ver: o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. A ciência não pode explicar isso. Toda a minha sabedoria não explica como que uma coisa queima e não acaba, como que uma coisa queima e não consome, permanece intacta. Aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai direto para ver. Quando ele se aproxima, uma voz sai de dentro da sarça e diz: Moisés, Moisés, pare aí, tire as suas sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando é lugar de intimidade, é lugar de santidade, é lugar santo. Tira a sua sandália, Moisés. Depois que você tirar a sua sandália e você estiver purificado, entra, Moisés. E Moisés tira as sandálias e se aproxima de Deus para ter um diálogo de intimidade com Deus. Oh, igreja, eu não sei se vocês entenderam, porque até então, às vezes pode ser muito difícil de compreensão, mas a gente não pode chegar para conversar com Deus de qualquer maneira, né?
Deus é um Deus de santidade. E muitas das vezes nós queremos ter uma vida de fidelidade com Deus, mas levamos uma bagagem de sujeira junto com nós. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Filho, eu quero ter uma vida de intimidade. Eu não estou falando uma vida rotineira. Eu não estou falando de vir todos os cultos na igreja. Eu não estou falando de toda a Santa Ceia estar aqui. Eu não estou falando de entregar o dízimo todos certinho. Não, eu estou falando de intimidade. É coisa muito maior do que vir todos os cultos. É coisa muito maior do que participar de toda a Santa Ceia. Eu estou falando de vida íntima. Aonde você pisa, eu piso. Aonde você fala, eu falo. Aonde você entra, eu entro. Aonde você está, eu estou. Intimidade. É isso que Deus estava falando com Moisés. Para, Moisés, não aproxima de qualquer maneira. Você está carregando sujeira nessa sandália. Tira a sandália, Moisés, porque essa sandália representa a sujeira toda que você está trazendo junto, grudado nessa sandália. Deixa ela aí. Aqui não, Moisés. Aqui é só eu e você. Intimidade, Moisés. E é isso que Deus está querendo na tua vida. Estamos querendo chegar diante de Deus de qualquer maneira. Estamos querendo chegar diante do nosso amigo de qualquer forma. Presta atenção. Se um amigo liga para mim a primeira vez, eu atendo. Vou tirar o nosso Osmar, que é sempre, né? Não vou dizer o cobaia, mas a bênção da nossa igreja aqui. Não vou chamar não, mas vou só referir o nome. Nosso irmão Osmar me liga. Diácono Osmar. Ô pastor, a situação está brava. A crise está batendo. O governo pegou todo o meu dinheiro e eu estou precisando de uma ajudinha. Tem jeito de só me emprestar 50 mil? Claro, é meu amigo, né? Intimidade. Não, eu empresto. E aí no pagamento ele me paga. Depois passa 2 meses e volta ele me ligar de novo. E eu olho e falo: nossa, nosso irmão Diácono Osmar de novo. Olha que bênção, está me ligando. Ô pastor, estou te ligando, pastor, estou precisando de uma ajuda de novo. O trem está feio pro meu lado. Está difícil, família agora cresceu. Osmar Júnior não para de comer. Não estou dando conta de comprar leite para esse menino. Só Jesus na causa. Pastor, preciso de 100 mil, pastor. É meu amigo. Vamos 100 mil. Chega no pagamento e ele me paga. Passa mais 2 meses, o telefone toca. Aí eu já vou olhar. Diácono Osmar. Aí a pastora fala: quem está te ligando? Não, acho que é engano. Tem amigo que só liga pra gente quando precisa da gente. Amigo que é amigo não liga pra gente só na hora que precisa. Amigo às vezes liga quando não está precisando de nada, só para dizer: e aí, meu amigo, como que você está? Amigo liga para chamar para orar junto. Amigo liga apenas para dizer assim: fala, eu vou te ouvir. Amigo liga às vezes até para não falar nada, só para ligar por ligar, porque sentiu falta. Você está me entendendo? E por que nós só falamos com Deus quando precisamos? Isso é intimidade? Isso é intimidade? Nós só ora quando precisa? Nós só lembramos de Deus quando a coisa está ruim? Só lembramos de Deus quando perdemos tudo? Só lembramos de Deus quando estamos nas últimas? Aí lembramos de Deus, aí vamos falar com o nosso amigo, porque até então ele resolve tudo. Ei, intimidade não é isso. Deus está querendo muito mais do que isso. Deus está querendo que você converse com Ele mesmo quando você não precisa. Deus está querendo que você converse com Ele mesmo quando tudo está indo bem na tua vida. Deus está querendo que você fale com Ele, não porque Ele tem para te oferecer, mas porque você é amigo dEle. Será que você pode dar uma salva de palma para Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Está na hora de termos uma vida de intimidade, queridos. Vamos aprender. Não é dessa maneira que buscando a Deus que vamos obter a nossa vitória, o nosso milagre. Não é assim. Aí para resumir, eu volto então para o versículo, para que vocês entendam o que tem a ver tudo que eu falei com esse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu vejo aqui, Jesus olhando para mim e para você dizendo: não se preocupa de querer só chegar diante de Deus quando precisa. Não se preocupa com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Deus está olhando por você.
Esqueça dessas coisas. Buscai o reino, buscai intimidade com Deus, buscai vida de oração, buscai vida de louvor, vida de santidade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está falando de intimidade. Deus não está querendo que você preocupe como estão os teus filhos. Deus não está querendo que você preocupe vai casar ou não vai casar. Deus não está preocupado. Deus não quer que você se preocupe se na fábrica está dando certo ou não está dando certo. Deus não está querendo que você fique aí preocupado com a sua enfermidade, sendo que ela te faz lembrar, querendo ou não. Mas Deus está querendo muito mais do que isso. Deus está querendo que você busque primeiro o reino dele. Esqueça dos teus problemas, porque dos teus problemas Deus já está resolvendo. Está entendendo? O que você precisa Ele já está resolvendo. Buscai o reino primeiro, buscai a justiça de Deus, as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. Ele acrescentará na tua vida. E fechando, eu vejo Moisés aqui, chega diante de Deus, já é íntimo agora, irmão José, ó, assim com Deus. E quase falei, José pergunta para Deus, não, e Moisés pergunta para Deus. José também fala com Deus o tempo todo. E Moisés pergunta para Deus. Já que agora nós somos íntimos, e quem é íntimo pode perguntar: quem é você? Olha a pergunta que Moisés faz para Deus: quem é o Senhor? E o que Deus responde para Moisés: eu sou o que sou. Está entendendo? Não, acho que você não entendeu. Você entendeu, irmã Sandra? Acho que não, né? Mas eu vou explicar. Eu sou o que você precisa que eu seja. Você está sentindo frio? Eu sou quem te aquece. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Eu sou o teu porto seguro. Você está passando fome? Eu sou o teu alimento. Está com sede? Eu sou água viva. Está passando por problema na tua vida? Eu sou a tua vitória. Não tem paz? Eu sou a tua paz. Sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou quem você precisa. O que você precisa? Eu sou o que sou. Se coloque de pé nessa hora. Eu não sei o que você está precisando, e nem sei o que você tem passado. Eu não sei que vale você tem passado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Buscai a Deus e a sua justiça. O problema que você está sofrendo, Ele está conhecendo, porque Ele te sonda, Ele te conhece, e a qualquer momento Ele vai entrar com providência, porque Ele está vendo o seu problema. Buscai o reino, buscai o reino de Deus, buscai a sua justiça, e prepara, porque se você for íntimo dele, amigo de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Nós somos seres humanos e sabemos como é gostoso ter uma vida de intimidade, né? Como é gostoso você poder ter uma pessoa do lado e não precisar de guardar segredo. Pode desabafar tudo, pode chorar, pode gritar, pode sorrir. Sempre vai estar lá aquela pessoa, porque eu confio, e ela confia em mim também. Então eu não tenho segredo com ela, porque eu tenho uma vida de intimidade com Ele. Deus te convida nesta manhã a refletir nisso. E é uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês nesta manhã. Reflete nisso, porque muitas das vezes damos tanta ênfase aos nossos problemas. Não que eles não sejam importantes, não estou desfazendo dos seus problemas, eu tenho os meus também, e são importantes e nos preocupam. Mas o Senhor nesta manhã te trouxe aqui para te dizer que Ele é muito mais do que esses problemas que você tem passado. E Ele não te esqueceu por causa desses problemas. Ele está contigo nesses problemas. E nesta manhã Deus tem um carinho tão grande pela tua vida, que Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele quer resolver os teus problemas. E por isso
isso Ele quer te dizer: esquece. Coloca esse fardo pesado, traga ele até a mim, e eu te darei descanso, eu te darei um fardo leve. Buscai o meu reino, buscai a minha presença, se alegra comigo, tem intimidade comigo, tem uma vida de santidade comigo, e tudo o que você precisa, eu sou o que sou, e vou acrescentar na tua vida, no momento certo. Enquanto isso, vamos ter uma vida de intimidade. Convida Deus para ir na tua casa, convida Deus para sentar no banco do teu carro. Você está indo trabalhar sozinha, Senhor, senta aqui, o banco está vazio, é para o Senhor, vão comigo. Quando chegar na fábrica, abra a porta, faça loucura, é isso que Ele gosta. Sai do teu carro do lado direito, vai lá do lado esquerdo, abre a porta: Senhor, pode sair. Deixa olhar para você e falar que você é louca, mas só você sabe a sua intimidade com Ele. Vem, Senhor, fique no carro não, vamos comigo para a fábrica. Começa a trabalhar. E falei: Senhor, está agradando do serviço? Trabalha comigo. Está na hora do que o quê, Senhor? Agora está na hora de tomar aquele cafezinho, vamos? Está na hora de almoçar, vamos? Senhor, agora está na hora de ir embora. Não precisa ficar na fábrica, né? Vamos embora. Abre a porta do carro de novo. Senta, Senhor. Você é um convidado de honra no meu carro. Vai embora para a tua casa. Chega lá, abre o carro de novo. Vamos, Senhor, porque agora o Senhor vai ficar na minha casa. E de lá não sai nunca mais, Senhor, porque eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Aonde eu for, ireis comigo. Aonde quer que pousares à noite, ali pousareis contigo. Tu és o meu Deus, eu sou o teu servo. Igreja, vamos aprender a ter intimidade com Deus. É tão gostoso, é tão lindo, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Espero que vocês não esqueçam desse dia. Eu pedi a Deus que seja memorável, que fique gravado no teu coração. Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus de santidade e intimidade, e Ele te fez para isso. Não te fez para sofrer, te fez para ter intimidade com Ele. Amém? Curva as vossas cabeças. Pai querido, nesta hora eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, porque como disse no início, quem sou eu para trazer uma reflexão como essa, a não ser um Deus de intimidade? Mas em primeiro lugar, olhe por mim, Senhor, e quero te pedir, perdoa-me, Senhor, porque muitas das vezes eu atrapalho a minha intimidade contigo. Mas eu quero te dizer que me esforçarei cada dia mais para ter uma vida de intimidade contigo, meu Pai, porque é tão gostoso, Senhor, ter intimidade contigo. E o Senhor me fez, não é para ficar pegando as migalhas caído pelo caminho afora, mas Deus, Tu me fizeste para comer na Tua mesa e banquetear-te contigo do melhor que o Senhor tem preparado. Por isso, Senhor, me ensina a ter santidade contigo. Sei, Senhor, que muitas das vezes esses problemas, meu Deus, me deixam doido, Senhor, mas tira, Senhor.